Olá, nossos cumprimentos a todos. Nós vamos dar início agora à segunda parte, o segundo vídeo, em que vamos falar hoje sobre a terceirização dos serviços de saúde. Nos foi solicitado pelo Sindicato dos Médicos do Paraná para que abordássemos esse assunto e fizéssemos um debate acerca dele. É o segundo vídeo, nós já fizemos um primeiro que está disponível no site do Sindicato dos Médicos. E ao meu lado tenho Maristela Zanella, ex-secretária municipal de saúde por muitos anos e atualmente diretora do Hospital Dermatológico São Roque, na cidade de Piraquara, aqui na região metropolitana de Curitiba. O nosso tópico hoje é falar principalmente sobre contratação de organizações sociais, as OSs, e também relatar, Maristela, um caso concreto em que ela vivenciou, em que ela passou por esse processo, porque foi um dos temas da palestra presencial que fizemos no Sindicato dos Médicos. Então vou passando, Maristela, a palavra para você, para que você possa falar um pouco sobre a questão das OSs, da terceirização, lembrando que existem outras formas de terceirização de serviços de saúde, sempre vindo em regime complementar, ao SUS, e a OS é uma delas, então vamos nos focar nisso hoje. Maristela, seja bem-vinda, fique à vontade. Então, Denilson, dando continuidade, daquilo que a gente já falava na fala anterior, a respeito do como acontece isso nos municípios, Eu trago sempre a experiência e a vivência do município e como que os municípios então dão conta. Por um lado, você tem uma população que necessita do serviço, e por outro, você tem que encontrar mecanismos para que consiga dar conta da viabilização de profissionais, que é a principal matéria-prima na atividade da saúde. Como você disse, Denilson, tem vários modelos utilizados pelos municípios, modalidades de contratação, licitações, contratação de empresas, pessoa jurídica, credenciamentos, Mas em algumas situações os municípios optam pela organização social, que hoje o Tribunal de Contas tem visto assim com menos preocupação, quando é feito um processo bem estruturado na contratação, Eu acho que é isso que é importante, Denilson? Que no processo se contemple todos os custos, de modo que a empresa possa, então, cumprir com os direitos dos trabalhadores, Acho que esse é o grande preocupação e detalhe que deve ser cuidado, durante o processo. Bom, o primeiro passo que os municípios têm feito, e isso é exemplo de vários municípios na metropolitana, e eu trago aqui a vivência no município de Piraquara, mas há vários municípios que têm utilizado dessa prática das gestões via organização social. A gente tem que sempre dizer o seguinte, que a gestão é doente, do município ou do estado. A gerência é terceirizada, Então, mesmo via organização social, a organização é contratada para a gerência operacional daquele serviço, não a gestão, porque a gestão é do município ou do ente que contratou, Bem importante colocar isso, porque há uma diferença entre gestão e gerência, O primeiro passo é feita a lei municipal para qualificar as OSs com uma série de exigências, A OS tem que comprovar uma série de documentos e experiência na atividade para que ela seja qualificada no município. Essa lei, então, passa pela Câmara, aprovada, o projeto de lei, se torna lei municipal e a partir daí essas OS se qualificam no município. Próximo passo é o estudo de viabilidade. O município deve fazer um estudo e provar que é viável a contratação de uma organização social. Nesse estudo que mora a grande
os detalhes e a direção certa daquilo que você vai contratar. No estudo, você tem que colocar, inclusive, dados do município, né? Informações demográficas, socioeconômicas, epidemiológicas, para que a UES também tenha ciência do que ela vem, se ela vier a ser contratada, para ela conhecer o cenário e a realidade local. Nesse estudo também se prevê o custo do serviço. Então, o município, o ente que for contratar, ele deve detalhar. E quando se detalha, principalmente a questão do pessoal, deve constar, né, todos os encargos, né, todos os direitos que esse trabalhador deve receber, né? Porque na hora do repasse do recurso isso já está tudo previsto, né? Os valores, eles devem ser equiparados ao valor de mercado. Portanto, na hora de fazer o estudo, os valores que serão estabelecidos nesse estudo são cotados em valor de mercado, para que justamente depois a UES consiga comprar ou adquirir os produtos com valor compatível com aquilo que ela recebeu. O que a gente muitas vezes vê é que a UES, com o valor que ela recebe, ela não consegue dar conta, porque os valores não são compatíveis com o mercado. Então, isso é muito importante. O Tribunal de Contas, ele recomenda que a UES, ela pode sim terceirizar os serviços, desde que também obedeça a todas essas exigências, né? Por exemplo, se ela for subcontratar profissionais, por exemplo, se eu citar aqui a questão dos médicos, pessoa jurídica, também deve corresponder com aquilo que foi previsto no estudo, contemplando todos os direitos e os encargos. Feito isso, né, estudo de viabilidade, temos que provar que é vantajoso, então, a contratação via organização social e não via a administração própria, né? Maristela, a questão do estudo de viabilidade, né, para o pessoal que está nos ouvindo aí, me parece que é a grande pegada, né, Maristela, do processo de contratação. Nesse momento, né, que você apresenta para o Tribunal de Contas, para a Câmara de Vereadores, para o Ministério Público, que são órgãos de fiscalização externa, a viabilidade da contratação do serviço, né? Então você prova que há uma eficiência, né, uma eficácia envolvida com o custo que está sendo despendido, né, na contratação desse serviço. Então o estudo de viabilidade ele não pode ser simples, né, Maristela? Ele precisa ser um estudo complexo, ele precisa ser embasado em dados reais, em, como você já falou, em dados de mercado, e ele vai ser revestido do que você tem de convencimento junto ao Tribunal de Contas, né? Então o estudo de viabilidade ele merece, né, Maristela, um estudo separado, né? E inclusive os municípios não tendo essa estrutura, né, de profissionais que fazem esse tipo de estudo de viabilidade, devem inclusive buscar apoio de consultoria, se for o caso, né? Ou até mesmo de outros órgãos de Estado que possam te dar esse embasamento. Então, me parece que é isso, né, Maristela, o estudo de viabilidade. Sim, isso. Porque o estudo, ele vai te dar informações não só do custo do serviço, mas sim do perfil daquele município. Isso tudo deve ser considerado, porque depois, quando for elaborado o edital, que é o passo seguinte, né, realizado o estudo, feito isso, se abre então, se elabora o edital. O estudo faz parte do edital. No edital, nesse estudo, ele vai me dar o valor que custa para gerenciar essa UPA. Isso que é importante dessa modalidade. Então, eu provo que com aquele montante é possível gerenciar o serviço e ofertar. Então, um quantitativo que deve ser previsto de produção e também os indicadores, que isso também faz parte do contrato, né, de gestão. Feito isso, o estudo então passa a seguir o edital. O edital também contempla o estudo
E também ele contempla, então, o contrato, são metas, né, Denilson, que isso que também é muito importante. Metas tanto quantitativas de produção e principalmente metas qualitativas. Nesse processo, o pagamento, né, do serviço, ele é atrelado ao cumprimento dessas metas. Então, o que a gente tem dito? Que se você elaborar um bom estudo compatível com o custo real do serviço, por isso que tem que ser real. Depois, claro, você se ajusta, principalmente se for em casos de insumo, isso tudo depois pode ser ajustado. Você tem que ter noção. Se eu vou atender 100 pessoas por dia, eu tenho que saber quanto custa o atendimento dessas 100 pessoas, né? Feito isso, no edital, o pagamento é previsto, o pagamento fixo e variável. Geralmente se utiliza como pagamento fixo 80% daquele montante e 20% é condicionado ao atingimento das metas. Portanto, a instituição prestadora de serviço, ela vai fazer o possível, né, para que ela atinja essas metas qualitativas que envolvem desde a satisfação do paciente, do usuário do serviço, entre outras, né? Importante também dizer, nessa condição, né, do repasse condicionado, faz com que as empresas se preocupem e elas... outro fator também bastante importante, Denilson, que todo o processo de compra, de contratação de profissionais deve estar descrito nesse processo. Não se pode contratar indicados, entendeu? Então, muito se pensa, o prefeito ou alguém pode indicar. Não, é feito um processo seletivo para a contratação dos profissionais. Isso deve estar descrito no processo. Isso também faz com que haja segurança na contratação do profissional qualificado para o serviço. Veja, tem um estudo de viabilidade com detalhamento do custo e no edital eu amarro todas essas questões que envolvem desde a compra de material, que elas devem ser provado e comprovado, a qualidade, rastreamento do material, também isso está previsto como meta, né? Mas o mais importante de tudo, de qualquer contrato, né, é a fiscalização. E aqui a gente coloca como experiência positiva no município de Piraquara a inclusão de um profissional médico na comissão de fiscalização. Porque é o profissional qualificado para que possa avaliar tanto a prestação de serviço, a utilização dos materiais adequados e monitoramento das metas. Então é muito importante. Acho que o sindicato pode ter um papel fundamental, olhar esses processos, porque é uma tendência, né, Denilson, dos municípios a contratarem empresas ou organizações sociais para que possam dar conta hoje da demanda, como a gente há pouco falou. Então, o importante é olhar para esse estudo, olhar para esses processos, eles todos estão nos portais de transparência dos municípios, né? Se no estudo de viabilidade consta todo o detalhamento, inclusive na área do pessoal, da contratação do pessoal, né? Isso é bem complexo, então tem que olhar para isso e também olhar se o contrato de gestão contempla tudo isso e se tem uma comissão de fiscalização composta por uma equipe multiprofissional e que tenha técnicos, né? Então é importante que tenha médico, que tenha enfermeiro e profissional técnico. Permanente. A prestação de conta, ela é trimestralmente, ela é feita para o Conselho Municipal de Saúde, que é um dos órgãos de fiscalização, né? E na Câmara de Vereadores também. Então são apresentados ali todo o gasto que se teve com o serviço, né, e as metas. Claro que as metas, né, principalmente quantitativas, elas podem ser adequadas conforme a situação. Pode ser que não ocorreu a procura naquele período, portanto, ele não chegou a atingir a meta, então tem justificativo. Mas se há necessidade do serviço,
essas metas devem ser cumpridas, né? Então, trazendo também a experiência, né, desse município, é que o Tribunal de Contas tem fiscalizado, acompanhado e até o momento, em 2 anos de prestação de serviço, não tem registro de inconsistência na prestação de contas, justamente por conta de toda essa fiscalização, né, Denilson? Acho, Maristela, também que a gente tinha que tocar no seguinte, nós no debate presencial, né, a gente parabenizou a iniciativa do Sindicato dos Médicos do Paraná de trazer o debate, porque a gente acredita que não precisa ter preconceito, né, em fazer o debate de agregar, né, a iniciativa privada no serviço público. Nós sim, né, Maristela, somos os defensores do concurso público, né, do serviço público de saúde, defensores do SUS, porém temos que nos despir do preconceito desse tipo de debate, e o Sindicato dos Médicos vem com essa coragem para fazer esse debate. Nós tivemos também, né, podemos citar, Maristela, que o ganho de qualidade que esses serviços trazem para o município é importante. Inclusive, ele se mostrou agora durante a pandemia. Sim. O grande alicerce do combate ao coronavírus foi o SUS, pelo Brasil inteiro, como é sabido, como se mostram as estatísticas, né? E talvez a gente tivesse uma tragédia ainda maior se não tivéssemos o SUS organizado como está organizado no nosso país. Mas a iniciativa privada, e nesse caso concreto que a Maristela cita, no município aqui da região metropolitana, o pessoal que está terceirizado na UPA, eles também abraçaram o processo de combate à pandemia, né, Maristela? E tiveram resultados importantes para o município, para desafogar um pouco o transtorno que a pandemia foi para todos, né, Maristela? Com certeza. Claro, o ideal, e a gente também sempre defende, né, Denilson, como experiência no município, é de que se tenha a possibilidade da gestão própria, né, administração própria, direta, com profissionais concursados, como há pouco a gente falou, né, o profissional cria vínculo com o município, com a comunidade, então isso é o ideal. Mas enquanto isso não acontecer, que justamente o que impede muitas vezes a lei de responsabilidade fiscal, em que o município não consegue acompanhar os valores, né, propostos de salário para os profissionais. Então, esse é um impasse muito grande. Mas quando se trata de recurso público, né, Denilson, acho que isso que é importante, se controla e se fiscaliza, né? Então, o gestor municipal sempre ter ao seu lado o controle social, um conselho de saúde muito bem estruturado, incluir o conselho nessa comissão de fiscalização. Ele já é fiscalizador, mas indica um representante, de preferência usuário do SUS, do segmento dos usuários, para fazer parte dessa comissão, e permanentemente fiscalização. É recurso público, previu no contrato condições e valores suficientes para que essa organização desempenhe o trabalho, porque é isso também que tem que se levar em conta, né, Denilson? Tem que ser repassar o recurso suficiente que ela consiga cumprir com as suas obrigações, tanto com os profissionais e na compra de material de qualidade, e posteriormente na prestação de serviço, então a fiscalização e monitoramento constantemente, né? De modo que o recurso seja aplicado com eficiência, né? E que traga resultados para a população. E você citou a pandemia. De fato, se os serviços públicos não estivessem estruturados, né? E aqui também a questão da atenção primária, né? Unidades básicas de saúde estruturadas, serviços de apoio, como transporte sanitário, e as urgências e emergências que tiveram as UPAs, né? E, claro, os hospitais SUS credenciados conseguiram dar conta, porque senão com certeza seria, né, assim, muito pior, né, as consequências para a população. Então é isso, Denilson. Ok, vamos agradecer então a Maristela, agradecer a todos que estão nos assistindo, né?
Como já dissemos no início, agradecemos a iniciativa do Sindicato dos Médicos pelo debate e estamos à disposição para qualquer evento. Muito obrigado a todos, bom dia. Obrigada, Denilson, obrigada, sindicato, e nós colocamos à disposição. Um abraço.